Boa noite, meninos. Aqui quem fala é o professor Daniel. A gente está novamente com a nossa tutoria aqui em relação a pacientes críticos. A gente está abordando alguns temas que é bem peculiar em relação a pacientes críticos. Então, eu simplesmente, hoje estou aqui como tutor, só para orientar, tirar dúvida, alguns pontos, mas a gente está abrangindo alguns valores, algumas condutas nas enfermagens, em praticamente todos os sistemas, correto? Então, a gente estava falando sobre dieta nutricional. Então, aqui eu estou falando sobre dieta parenteral e enteral. Então, quais são os nossos cuidados de enfermagem a administrar uma dieta enteral? Os cuidados nossos de enfermagem para administrar uma dieta enteral. Por que eu tenho que ficar atento nisso? Além daqueles cuidados que eu já falei para vocês, a gente tem que ficar sempre atento a quem? Verificar rótulo da dieta, para saber se realmente é o paciente, tem o nome do paciente, qual que é a composição dessa solução e o gotejamento, onde entra aquela regrinha básica que a gente aprende lá em farmacologia, em fundamentos, ou seja, o cálculo de gotejamento, ou seja, gente, aquela regrinha gotejamento é igual a volume sobre tempo vezes 3, gotejamento, volume sobre tempo, ou então um gotejamento, eu estou falando de macro e micro gotas, e eu estou falando de tempo em horas e tempo em minutos. Aí eu tenho 4 fórmulas para utilizar. Ah, professor, não quer dizer que eu uso essas fórmulas? Utilizo muito elas para fazer esse cálculo. Qual vai ser a vazão, qual vai ser o tempo, qual vai ser as gotas por minuto. Talvez o médico vai prescrever para vocês alguns valores específicos. E eu não consigo mensurar, né? Estou doido de cabeça. Então, tem que fazer o quê? O cálculo. Em alguns momentos, igual assim a prática, tem hora que o médico já fala um valor, você já sabe qual que é o gotejamento ali, já sabe como que é bonitinho ali, de cabeça já resolve. Mas vocês vão começar agora, são os principiantes da enfermagem, o cálculo eu aconselho sempre vocês fazendo, para ter certeza que aquele gotejamento está adequado. Porque entra onde entra aqueles 13 certos da medicação, ok? Então, sugiro vocês revisarem aqueles conceitos lá de cálculo, tá bom? Já falei os 4 mais utilizados para vocês, que é gotejamento é igual, quer saber quantas gotas? Gotejamento é igual volume. Se eu estou falando tempo em minutos, é o volume vezes 20 macro gotas, volume vezes 60 microgotas dividido por tempo, que é os minutos que eu estou falando. Se eu estou falando de tempo em hora, eu vou focar em volume dividido por tempo, eu estou falando de microgotas, e volume sobre tempo vezes 3, estou falando de macrogota. Então, esses são os cálculos mais utilizados na enfermagem. E tem a transformação de solução, que ela é um pouco complexa, que ela tem 7 passos a ser seguidos. Então, aqui eu tenho que verificar o rótulo dessa substância, dessa dieta, estou falando de dieta interal, o nome do paciente, a composição está ali, é uma dieta hipossódica, hipocalórica, é uma dieta nutricional à base de vitaminas, quais as vitaminas que tem, então tem que ficar atento a isso, e o gotejamento. Por quê? O paciente de UTI, a dieta dele não é uma dieta que ela vai gotejar em 2 horas e acabou, não. Tem paciente que ela dura até 12 horas no plantão. Então, tem que passar para o meu colega qual que é a substância ali, porque na hora que acabar, ele vai ter que repor. Então, da mesma forma, eu vou ter que repor essa substância lá, ok? E qual o gotejamento? Talvez a prescrição some. Lá no meu rótulo já vai estar indicando. Gotejamento vai ser o quê? Então, a famosa vazão vai ter 20 ml hora, 10 ml hora, porque geralmente essas nutrição enteral, ela é através de bomba de infusão, tá? Essa bomba de infusão, ela é que é preciso os valores que você tem que fundir no meu paciente. Orientar o paciente, se necessário, por quê? O paciente está sedado, como é que eu vou orientar um paciente? Mas toda vez que vocês forem manipular algum procedimento do paciente, mesmo ele sendo sedado, a gente tem um protocolo institucional em algumas instituições aí, que fala que deva-se orientar o paciente em qualquer procedimento, ou seja, vai fazer um acesso venoso, vai instalar uma dieta, pronuncia, senhor José, eu vou colocar um alimento do senhor aqui, tá ok? Na sonda. Senhor José, eu vou fazer um acesso venoso do senhor aqui, vou realizar um procedimento de acesso venoso, ok?
Ele ali, gente, já vi, tem relatos que o paciente, quando ele acorda, ele lembra da voz da pessoa porque ela pronunciou várias vezes perto dele. Talvez não vai lembrar de todos os procedimentos, mas ele lembra, fica guardada na memória a voz da pessoa, que é interessante isso aí. Lavar as mãos antes e após qualquer manipulação de procedimento com o paciente. Aqui eu estou falando de nutrição, mas é independente. Qualquer procedimento, lavem as mãos, deixem as mãos higienizadas. Hoje a gente está trabalhando muito em relação ao Covid, vocês estão vendo aí, a briga feia com relação à lavagem das mãos. Eu posso utilizar álcool, posso utilizar o que eu quiser, mas a lavagem das mãos é primordial. A gente evita infecção cruzada e evita processo infeccioso no próprio paciente, ok? Aqui onde é que entra uma outra conduta nossa de enfermagem. Esse testar a sonda aqui, é um teste que é feito pelo enfermeiro, tá? Então ele faz a ausculta da sonda, mas a gente faz uma vez essa ausculta e toda vez que realmente eu sentir inseguro. Não estou sentindo a sonda no local, então tem uma coisa errada. Então a gente vai lá e faz a ausculta. Vocês acho que provavelmente aprenderam isso aqui, já a gente sabe. E outra coisa, elevar a cabeceira da cama do paciente para administrar essa sonda. Por que elevar a cabeceira, gente? A gente tem uma famosa pneumonia broncoaspirativa, que é a que mais leva a complicações respiratórias e em quadro de choque séptico do paciente. Esse paciente talvez ele não consegue levar a cabeceira sozinho, então ele não consegue sentar. Então, eu vou ter que elevar a cabeceira, a gente chama de posição de Foley e semi-Foley. Talvez um paciente bem crítico, um paciente que a gente não pode manipular ele muito, não pode elevar muito a cabeceira. O que a gente faz? Eleva a própria cama em Foley e semi-Foley. O que seriam essas posições? É elevar a cabeceira a 45 graus a 90 graus, ou seja, semi-Foley 45 e Foley 90. Então, são uma das condutas nossas de enfermagem, ok? Então, para elevar a cabeceira tem um tempo? Sim. Antes de instalar a dieta, eu já levo a cabeceira, instalo a dieta nesse paciente e, após o término da dieta, eu deixo em torno de 30 a 1 hora esse paciente sentado para que ele possa fazer essa metabolização, que esse alimento possa literalmente descer para o intestino e que ele não corra risco de broncoaspirar, ok? Então, esse é um cuidado nosso de enfermagem muito grande, severo. E fixação da sonda. A sonda, meninos, vou fazer uma pequena simulação de uma sonda. O que essa sonda está? Ela está lá na cavidade nasal do paciente, ela fica solta aqui a ponta. Eu vou instalar o equipo. Essa fixação, ela vai ficar provavelmente uma fixação mais propensa. Essa fixação, a gente tem um fixador de sonda. Se não tem, eu tenho que pegar um esparadrapo. Como que eu faço esparadrapo? Eu pego duas fitinhas básicas para poder fixar, então um quadradinho e parto ele fazendo uma gravatinha. Na prática, a gente consegue mostrar melhor. Então, essa fixação, se eu não tenho fixador da sonda, eu vou ter que improvisar com um esparadrapo, então micropóreo. O correto é sempre utilizar o fixador de sonda nasointeral, que já vem prontinho, só coloca na narina do paciente, a gente faz a higienização da narina, faz a higienização da cavidade nasal externa e coloca o fixador. Se eu não higienizar, essa narina ela fica muito oleosa no decorrer do dia, porque é um paciente que toma banho ou de manhã ou no plantão da noite. Então, a gente tem esse controle em relação à higienização. Se eu não higienizo, a hora que você coloca fixar, essa sonda solta. Quando ela solta esse fixador, que é esse curativozinho que a gente fala, essa sonda começa a fazer o seu refluxo. É onde é que entra o problema. O próprio corpo começa a expulsar essa sonda. Talvez até o paciente mesmo comece a mexer, começa um processo de despertar, de acordar ali. Ele consegue expelir a sonda. Aí vem lá um profissional e volta a sonda para o lugar. Só que essa sonda, em vez dela ir para o estômago, ela vai para onde? Para o sistema respiratório, onde é que entra outro quadro crítico, né? Que pode evoluir para uma pneumonia broncoaspirativa. Então, por isso que a fixação é muito importante, a fixação correta. Eu tenho um local correto? Tem que trocar esse curativo? Sim, porque pode acumular sujidade. Se eu usei micropólio,
depois do banho, eu seguro a sonda, já vem com o curativo prontinho, tira esse outro curativo e fixo novamente. E deixa esse paciente ali tranquilo, ok? E livre de qualquer evento adverso. Então, antes e após, a gente tem que fazer a lavagem dessa sonda, tá? Aqui é um cuidado bem... já falei os demais aqui para vocês. Em relação à desobstrução, então, a obstrução da sonda. Se eu não lavar a sonda com 20 ml de água filtrada, a gente fala de push, de flush, mas eu vou infundir 20 ml de água na sonda, água filtrada, tá? Eu pego uma seringa de 20 e faço a infusão lá dentro. 20 ml para desobstruir, ou seja, talvez um alimento hipercalórico, um alimento cheio de carboidrato, então é um alimento com lipídios. E ele pode começar a fazer uma placa de gordura na sonda e obstruir. E essa passagem de sonda para o paciente, às vezes todo dia passando a sonda, toda hora passar a sonda, pode causar lesões. Aí esse paciente pode vir alguma complicação. Por isso que é importante essa lavagem da sonda. Então, toda vez que manipular, seja ela com medicamentos, quanto para alimentos, a gente faz essa lavagem adequada dessa sonda, ok? Os cuidados de sonda com gastrostomia e jejunostomia, lembra que eu falei para vocês o que é uma GTT e uma jejunostomia? Então, seria uma fixação da sonda, de uma sonda, em vez dela passar pela narina, pelo esôfago, ela já vai direto na estrutura. Ou ela vai estar alojada no estômago, ou vai estar alojada lá no intestino. E onde vai fazer a administração de tanto de alimento quanto de medicações. Então, a gente tem que sempre deixar ela lá. Qual o cuidado dessa sonda? Higienização do local, do ósseo de inserção dela. O que seria ósseo de inserção? Aqui está a parede abdominal, vocês estão vendo que está íntegra, né? Agora aqui a gente vai fazer uma comunicação. Eu fiz um canal de comunicação, isso aqui seria a gastrostomia. Então, nesse canal, pode ter pode ter alguma lesão, pode ter ressecamento, então tem que fazer essa higienização adequada, eu tenho que fazer esse cuidado com esse local para não causar mais lesões, ok? E do mesmo cuidado, lavagem dessa sonda, 20 ml de água antes e 20 ml de água depois. Fez isso? Anota no seu balanço hídrico e na sua anotação de enfermagem, que é muito importante vocês terem isso na anotação de enfermagem de vocês. Cuidado de enfermagem na administração de dieta parenteral. Esse cuidado aqui, meninos, é relacionado ao enfermeiro. Então, o enfermeiro que tem que manipular essa medicação, essa dieta, o enfermeiro que vai instalar essa dieta, tá? Então, precisam saber dessa dieta parenteral? Sim. É uma alimentação que já vem totalmente diluída em micromoléculas, né? Em micromoléculas, e onde o corpo só vai fazer essa absorção. Então, quem vai manipular ela? O enfermeiro. Os cuidados nossos de enfermagem é verificar se essa infusão está indo de acordo com a prescrição, o gotejamento está correto, o posicionamento desse paciente, esse paciente está tendo alguma reação alérgica, esse paciente está apresentando alguma alteração fisiológica, eu já fico atento. Então, tem que ficar sempre atento em relação a esses cuidados. Esses são os cuidados mais básicos, tá? Aí aqui, no balanço vai entrar em relação ao cuidado do seu de enfermagem, só em questão do balanço hídrico, tá, meninos? Então, essas partes aqui, a gente não vai entrar tanto nela, porque elas já falaram ela em sala, e ela automaticamente do próprio enfermeiro, ela tem que ser realizada na técnica totalmente asséptica, então tem que manipular com luva de estéreo, não de procedimento, o profissional tem que estar totalmente paramentado, bonitinho, para manipular ela, para não ter nenhum risco de infecção, ok? Então, isso aqui é só cuidados dos seus de enfermagem em relação à verificação, mas é voltada para o enfermeiro isso aqui, tá ok? Então, aqui, meninos, a gente vai entrar no primeiro procedimento de vocês em relação ao paciente em UTI. O que acontece na UTI, meninos? Na UTI, a gente tem alguns pacientes que eles vão entrar em vários procedimentos. Particularmente, eu adoro UTI. Trabalhei no UTI por um bom período. No Covid também trabalhei, eu adoro muito UTI, gosto de UTI.
Ele é um local onde a gente aprende, a gente ensina, e todo dia tem um procedimento novo, tem uma atuação nova, então ele é muito bom. E quais são os nossos cuidados nessa assistência de enfermagem desse paciente? Lá vai ter tanto acesso venoso periférico, quanto acesso venoso central, quanto pressão venosa central, quanto pressão arterial central do paciente, a gente chama de pump, pressão arterial média. Então, essas são alguns dos dispositivos que vocês vão trabalhar com o paciente na UTI. Quem que faz esse procedimento? O médico. Quem que vai acompanhar esses procedimentos e quem que vai monitorar esses procedimentos são nós da enfermagem. Técnico de enfermagem e enfermeiro, pode estar ali inserido assíduo nesse procedimento. Então, ali, meninos, vai ter um dispositivo, a gente vai falar sobre essa pressão venosa central, chamada de PVC. É um paciente que vai ter um acompanhamento da pressão arterial, pressão venosa mais intensa e mais fidedigna. É que nem a pressão arterial central. A gente vai pegar por uma artéria e lá vai identificar a pressão arterial fidedigna, da mesma forma que a central. Ok? Intubação endotraqueal. A gente vai ter aspiração traqueal, troca de fixador, troca de conjunto de cânula, traqueostomia de metal, monitorar essa cânula de traqueostomia, chamada TQT, heparinização de catéteres. Essa heparinização de catéteres, hoje ela entrou um pouco em desuso. Em um dos momentos que ainda utiliza ele muito, é quando o paciente é dialítico, ou seja, o paciente vai fazer um processo de diálise ou então de hemodiálise. Aí tem que heparinizar esse acesso central, esse venoso dele central. Por que é um acesso venoso central? É um acesso que vai pegar um vaso mais calibroso. É como se fosse pegar uma veia femoral, a veia jugular, uma veia subclave, e que elas são mais calibrosas, são mais robustas. Então, ela consegue ter uma administração de grandes volumes. Então, por isso que ela é central, porque ela vai mais próximo do coração, ela é mais calibrosa, então ela tem um acesso mais rápido. Então, algum dos dispositivos vai ser utilizado na UTI. Então, essa é a mensuração da pressão venosa central, que a gente chama de PVC. Desculpa, minha boca ficou seca. Mas o que ela vai mensurar? Ela vai mensurar a pressão do enchimento do ventrículo direito, principalmente, de grande relevância. E consegue interpretar a sua função. Como que esse dispositivo, meninos, é um método de mensuração. A gente tem uma coluna de régua que ela vai ficar paralela à linha axilar do nosso paciente, onde ela vai ter um equipo de soro, uma bolsa pressurizadora e o catéter em si inserido lá dentro, para ele vai conseguir fazer essa leitura. Acho que tem uma imagem que mostra. Isso aqui, ó. Aí você me olha e fala, o que é isso, meu Deus? Aqui é uma coluna de régua, onde a gente vai fixar o nosso equipo. Aqui é um transdutor, onde a gente vai fixar essas válvulas de regulação, para a gente fazer lavagem, para a gente poder fazer a coleta de algum sangue venoso, a gente consegue coletar por ali. Então, esses dispositivos são essenciais. Deixa eu ver que tem aqui. Aqui, ó. Esses são os materiais que a gente vai utilizar. Apenas um soro, um equipo de monitorização de PVC, que ele é específico, tá? Uma fita adesiva e a régua de nível, ou seja, essa régua que vai mensurar o soro com o sangue, a pressão do sangue das veias. Então, ali a gente vai conseguir mensurar esse enchimento ventricular. Então, são procedimentos que vocês vão trabalhar lá na UTI. Vocês podem ver isso aqui no UTI? Quase sempre vão ver isso aqui. Então, quem que monta todos esses equipamentos? Vocês, técnicos de enfermagem, nós, enfermagem. A gente vai correr lá e pegar só esse material aqui, ó. Uma fita para demarcar a linha de mensuração, através da régua, um equipo de monitorização PVC e um soro de 1000. Só isso.
Um soro, dependendo do local, a gente pega só um soro de 100 ou de 250, mas ele tem só de 500 e de 100, que a maioria vai trabalhar com esses aqui. Pego de 500 e de 100, mas os mais utilizados é o quê? De 100 ou 250. Mas na UTI, geralmente, os 100 e 250 vale ouro. Por quê? Porque é das medicações. A gente geralmente pega o de 500 ou de 1000, que a gente consegue mensurar também, tá ok? Qual que é o nosso procedimento? Preparar todo o material e auxiliar o médico. O médico que vai fazer todo esse trabalho. Então, a gente vai ficar só atento em relação ao marco de referência. Porque quando instalar o soro lá, a veia, automaticamente, ela vai fazer o retorno venoso. Então, eu vou ter que infundir, ligar o soro, lá o equipo direto, colocar no transdutor e, automaticamente, começar a fazer essa regulação da pressão. Então, isso aqui é um procedimento invasivo. Quem faz é o médico, quem que manipula é o médico, a gente vai ficar em relação aos cuidados. Está obstruída, está tendo algum retorno, o soro acabou, já tem que trocar. Então, tem todos esses cuidados em relação aos cuidados em si com ele, para manter ele íntegro, somos nós, enfermagem. Aqui, menina, é a mensuração da pressão venosa central, que é o encontro do marco zero. Lembra-se do esfigmomanômetro? Ele tem esse fluxômetro aqui, a gente vai conseguir regular através dele. E ele vai me dar os valores de referência. Quando a gente estiver instalado lá, automaticamente a gente vai começar, na prática vocês conseguem visualizar melhor. Explicando aqui passo a passo, vocês vão entender, ver o que é. Mas quando estiver praticando, fica muito mais fácil, muito mais viável. Em sala também vocês conseguiram discutir e verificar mais assuntos em relação ao PVC, que é a pressão venosa central. Aqui é o procedimento em si, meninos. Só conecta, instala o soro, lava o equipo, tá? Porque eu não posso deixar esse equipo com ar. Isso é que é lavar a equipo, é eu ligar o soro até chegar na conexão da parte final do equipo para conectar no dispositivo. Então, tem que deixar ele cheio de líquido, não de água, tá? E essa pressão, esse é um paciente que está bem crítico já na UTI, tá? Nessa imagem aqui, é um paciente que já está, que ele não está conseguindo fazer o enchimento, o retorno venoso. Tá vendo aqui a marca vermelha do corpo todo e as marcas mais brancas? Isso aí já é disfunção cardíaca. Então, no PVC, ele consegue demarcar isso aqui, ó, essas alterações. Não está tendo enchimento ventricular, não está chegando sangue, ou seja, o coração está entrando em alguma disfunção, alguma insuficiência cardíaca. Então, esses aspectos aqui, a gente vai trabalhar muito lá na UTI. Outro fator, a intubação orotraqueal, endotraqueal, né? Intubação endotraqueal. É um procedimento realizado pelos médicos. A gente viu muito isso aqui agora em relação ao Covid, porque muitos pacientes têm que ser entubados. Isso aí não é uma coisa ruim, tá? Entubou o paciente, vai entubar fulano. Já todo mundo já fica com a cabeça assim, meu Deus, o que vai acontecer? Não, a gente não desespere, não surtem, porque a intubação nada mais é que é para poupar a energia do paciente, é ofertar oxigênio para ele, para conseguir fazer hematose. Se tem hematose, tem energia, se tem energia, ele consegue sobreviver. Então, ele tem que ter um cuidado muito intenso. Então, é uma coisa muito boa o paciente? Sim. Então, o que é a intubação endotraqueal? É substituir a respiração em ar ambiente por mecânica. Só isso, o paciente vai ficar submetido a um procedimento, um procedimento não invasivo, porque não está invadindo estrutura nenhuma, simplesmente está indo pela cavidade. Aqui é porque está usando um fio-guia, teve que utilizar um fio-guia para poder ofertar, talvez teve alguma obstrução, algum edema, aí teve que fazer uma traqueostomia para poder intubar esse paciente, tá? Então, nada mais é que intubação toda endotraqueal. As vias aéreas para poder fazer o quê? Ofertar oxigênio através da parte,
substituir a respiração mecânica, a ar ambiente por mecânica, só isso. Quem vai ofertar o oxigênio? O famoso carrinho ventilador mecânico. Ou a gente, em alguns momentos, vai utilizar o famoso ressuscitador pulmonar, o famoso AMBU, que nada mais é que o nome de fabricação, o nome AMBU, tá? A gente tem o ressuscitador pulmonar. Para que serve ele? Para ofertar oxigênio para o paciente, induzir que o pulmão possa expandir e voltar. Ter o processo de inspiração e expiração. Quais os materiais que vocês vão ter que pegar, a técnica de enfermagem em si? O tubo orotraqueal ou tubo oral. Esse tubo orotraqueal, o que seria esse tubo? A gente tem que pegar de acordo com o paciente. O médico sabe o tamanho? Talvez não. Ele vai te pedir, eu quero um 6,5, um 7,5 e um 8,5. Então, já pego logo os dois. Eu tenho o tamanho 6, o 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5. Então, são os 6 tamanhos mais comuns utilizados. Geralmente, a gente pega do 7 até o 8. 8,5, né? Que é o mais utilizado. Então, é um tubo, meninas, desse formato aqui mesmo. Ó. Aqui não vai ter, eu não tenho ele. Mas é um tubo... no início dele é desse jeito, você vai conseguir visualizar ele. É como se fosse uma mangueira de gás cortada pela metade. Aí ele tem um balonete na ponta. Então, o que é o balonete? É o que vai fixar esse tubo lá na estrutura orotraqueal do paciente. Lá na laringe ou faringe. Lá na traqueia, praticamente. Vai fixar bem na traqueia aqui, ó. Vai ficar preso ali. E bloquear para que ar nenhum passe. Ele só vai entrar e sair pelo próprio tubo. Então, ele não pode ter refluxo de ar, né? Então, esse tubo orotraqueal, qual que é o cuidado nosso de enfermagem? O que eu preciso? Então, meninos, esse procedimento precisa de vocês, pegar todo o material. Vocês têm que pegar um tubo, de acordo com o paciente, não sei, pega pelo menos uns 3. Os 7, 7,5 e 8. Já sabe que esse paciente é um suporte mediano. Fio guia, ou então o famoso fio de quiche. O médico vai falar para vocês assim, gente, pega um fio de quiche, corre e pega o fio de quiche. Você fica, fio de quiche? O que é? É um fio guia. É esse fio aqui, ó, na imagem aqui anterior. Esse fio aqui é o fio guia, o fio de quiche. Ele vai conduzir esse tubo até a traqueia. Pinças de McGill. O que seria essas pinças de McGill? O que é essa pinça? É uma pinça grande, ela é bem grande mesmo, ela tem mais ou menos uns 50 centímetros, mais ou menos. Uma pinça grande. Ela só é para pinçar, ou seja, ela só para fazer pressão em cima. Isso aqui que é pinçar, meninos. Ó. A pinça está aqui, eu vou mostrar para vocês aqui. Ó. Isso aqui é o tubo, a pinça faz isso aqui, um bloqueio. Quando ele for tirar o fio guia, ele vai pinçar lá e conectar o ventilador mecânico, tá? É só para isso. Ou então você vai fazer uma aspiração, precisa tirar esse fluxo e tem risco de contaminação. Vamos imaginar que esse paciente ele tem tuberculose. Um paciente tem contaminação aerosol, ou então tem um paciente que tem uma contaminação igual o Covid, não consegue pegar pelo ar. Então, esse paciente tem que pinçar para poder conectar o aspirador, fazer a troca, aquela coisa toda. Então, todo paciente que está entubado, ele tem uma pinça de fácil uso. Lubrificante. Geralmente, na UTI, a gente usa tanto, ou pode ser até uma xilocaína, para lubrificar essa sonda, para ela introduzir mais fácil. Às vezes nem a gente usa. O tempo que eu estou trabalhando, a gente não utilizou. Só se tiver muita resistência, aí coloca para lubrificar para poder passar. É só lubrificante hidrossolúvel, que não vai agredir nenhuma estrutura, tá? Tubo de Guedel. Todo mundo sabe o que é tubo de Guedel, né? Então, tubo de Guedel, talvez o paciente está tendo alguma resistência no anestésico, no sedativo. Então, esse paciente vai ter que ter o que? Colocar uma cana de Guedel, que é aquela canazinha que faz um C, que ela serve para poder desobstruir as vias e para que o paciente não possa morder o tubo e nem morder meu dedo, ou o dedo do médico lá fazendo esse processo de intubação. Quem faz o processo de intubação é o médico, tá? Não sou eu, tá?
E seringa descartável, para fazer o quê? A gente tem que ter seringa de 20 para poder testar o balão, ou seja, o famoso balonete, e para poder fazer medicações. A gente tem algumas medicações para ser utilizada. A gente tem um relaxante muscular, o sedativo e provavelmente um analgésico que utiliza, para esse paciente ficar totalmente sedado e relaxado, para que não tenha resistência da musculatura orotraqueal, para facilitar esse processo de intubação, ok? Quem faz isso? As medicações somos nós que preparamos e ofertamos para o médico. Ele vai te pedir, coloca a medicação tal, aí você infunde a medicação, coloca o tal, tá bem? São 3 medicações mais comuns utilizadas. É um procedimento estéril? Literatura preconiza para ser estéril. Porém, a gente vê na prática muitas coisas que talvez não tenham tanto disponível. Então, mas é um procedimento estéreo, tá? Tem que ser totalmente estéreo. Os médicos fazem o procedimento todo estéreo, colocam um campo fenestradinho bonitinho, faz a mensuração bonitinha, a higiene das mãos, calça a luva e vai para o procedimento em si. Quais são as medicações? São os famosos sedativos e relaxantes, de ação rápida. Então, esses sedativos cedem o paciente, conta até 3 e o paciente está dormindo. Aí, automaticamente, já vem com relaxante muscular, para que a musculatura respiratória, a musculatura orotraqueal, ela relaxe, faça uma vasodilatação, para que o tubo possa passar adequadamente. Porém, antes de fazer esse procedimento, nós, enfermagem, juntamente com os fisioterapeutas e com o médico, a gente faz a verificação do ventilador mecânico. Se está tudo ok, se os parâmetros respiratórios estão ok, se as conexões estão ok? E outro fator que é importante nós, enfermagem, carrinho de urgência, o carrinho de parada. Por quê? Nesse processo de intubação, o paciente vai estar sedado e vai usar uma medicação para relaxar a musculatura. Talvez ele possa entrar num quadro de parada cardiorrespiratória naquele procedimento. Como eu já vi muitos pacientes entrar numa parada cardíaca devido à intubação. É um efeito esperado? Nem sempre, mas é comum. Por quê? O paciente usou um sedativo, um relaxante. É um procedimento que vai induzir ao relaxamento da musculatura. Então, o paciente pode entrar numa parada cardiorrespiratória sim. Então, o carrinho de parada vai estar do meu lado. Vou utilizar o quê? O desfibrilador, se for o caso, as medicações vasoativas, vasodilatadoras. Então, eu tenho que estar tudo ali prontinho para a gente poder fazer o manuseio. Aqui, quem vai fazer esses procedimentos aqui, meninos, geralmente é o médico e o enfermeiro. Explicar o procedimento ao paciente. A parte da enfermagem compete ao enfermeiro, mas praticamente é o médico que vai lá e orienta o paciente, juntamente com a equipe. O técnico pode estar inserido, sim. O enfermeiro vai estar inserido e o médico. Então, vão lá orientar o paciente, a equipe multidisciplinar. Verificar o funcionamento de todo o material, desde o tubo, desde a cânula, desde o carrinho de parada, certificar se na farmácia tem os tubos adequadamente, vai ter que certificar se o laringoscópico está funcionando bonitinho, se tem pilha. O que é laringoscópico? Aqui tem, o laringoscópio é como se fosse... imagina essa garrafinha aqui de álcool, esta aqui do meu lado. Aqui eu tenho uma ponta de ferro. Essa pontinha de ferro aqui, que vai introduzir lá na cavidade oral, vai desobstruir e facilitar a passagem do tubo. Esse é um laringoscópio. Acho que em prática a gente consegue visualizar melhor, tá? Mas a gente vai ter que verificar se esse laringoscópio está ali na facilidade. O médico pode pedir. E se o aspirador do paciente está ali instalado e funcionando. Porque pode ter uma celorreia, pode ter um excesso de saliva, pode ter uma broncoaspiração ali, vai ter que aspirar automaticamente, ok?
Então, tem que verificar todos esses materiais, todos esses dispositivos, esses equipamentos, para depois a gente ir para o procedimento. E aqui são atribuições do médico, verificação do glote, o médico vai fazer toda a fixação, a conexão, a aspiração e secreção de médicos e terapeutas. Indicação na parte de monitorar e identificar a fixação, se o paciente hemodinamicamente estabilizou ou não, ok? Aqui nós temos a aspiração, meninos. O que é a aspiração? É a sucção de secreção das vias aéreas superior. Então, seja ela invasiva ou não. O que seria uma aspiração invasiva e não invasiva? A não invasiva é essa aspiração que a gente faz comum, que a gente pega uma sonda de aspiração fixa, coloca lá no aspirador, na régua de gases que fica lá do paciente, e a gente faz todo aquele processo de aspiração, aqueles movimentos circulares, lá na cavidade oral e tira essa secreção. Se o paciente está traqueostomizado, eu tenho que aspirar traqueia, nariz, depois a boca. O paciente só não tem traqueostomia, tem só as vias aéreas íntegras. Então, vou aspirar nariz e boca. Simples. Agora, um paciente entubado, é uma intubação invasiva. Por quê? A gente vai adentrar, ela é um procedimento totalmente estéril, limpo, tá? Tem hospitais que preconizam para o enfermeiro fazer e outros para o fisioterapeuta. O técnico, é atribuição do técnico, o técnico pode fazer desde que ele esteja capacitado e supervisionado, tá? Desde que oriente você como que faz, te supervisione, aí você pode fazer tranquilo. Caso contrário, você vai assim, olha, não posso fazer se não tiver ninguém próximo a mim, ou então se não tiver algum profissional que saiba lidar com um ventilador próximo a mim ali. Então, esse procedimento invasivo vai introduzir esse aspirador dentro da cânula orotraqueal para desobstruir, para que não acumulem secreção no pulmão e nem crie rolhas secretivas, que isso é muito ruim para o paciente, tá bom? Então, meninos, aqui a gente fica na nossa última aula, nosso segundo tempo, tá? Onde a gente falou sobre os procedimentos em si, a admissão, a alta dos pacientes, a alimentação desse paciente e processo respiratório, a aspiração traqueal. Então, esses aqui é nosso primeiro encontro em relação a essa tutoria. Espero que vocês consigam sanar essas dúvidas. Se tiver alguma dúvida, automaticamente vocês vão ter um espaço para poder ser inserido. Se tudo der certo, próxima semana a gente vai estar em sala de aula, vocês com o professor, eu com a minha turma, e a aula que segue. Então, aqui, joguei só algumas possíveis complicações, alterações, inserção de teleenfermagem nesse procedimento, ok? Então, um forte abraço, um beijo e até a próxima aula. E bons estudos, meus queridos.